Neste dia ensolarado, o tempo de espera do lado de fora da escola secundária Donggang passou muito lentamente. Dois homens de terno marrom com distintivos estavam conversando, e o mais baixo, de óculos, disse ao sorridente companheiro que havia terminado rapidamente e depois ficou ali sentado, entediado. Algum barulho atraiu a atenção de ambos. Veículos blindados volumosos circulavam pela rua e as pessoas estavam sentadas em seus corpos. Eram rapazes com ternos caros. As meninas que os observavam admiravam esses jovens em voz alta. "Não são nem caçadores", disse um dos homens de marrom ao outro, mas simplesmente estudantes de uma escola especializada. O segundo rapaz sugeriu com desdém que o interlocutor prestasse atenção ao logotipo que pertencia à escola dos heróis. Muitos anos atrás, tudo começou de repente, sem nenhum presságio, e as pessoas nas ruas olhavam horrorizadas para o céu carmesim. Muitos dragões alados desceram à terra. Os monstros eram maiores que um arranha-céu e penetraram nas cidades humanas, espalhando faíscas de chamas ao seu redor. As pessoas das cidades olharam para os monstros, mas nem sequer tentaram escapar. De acordo com fatos científicos descobertos posteriormente, existia um mundo semelhante à Terra no espaço sideral. Mas por causa da catástrofe que aconteceu ali, aquele mundo inteiro caiu em pedaços. Os destroços em chamas voaram para a Terra e começaram a se fundir com o meio ambiente de todo o planeta. O fenômeno foi chamado de fusão. Então, as leis da natureza de outro mundo começaram a operar na Terra e monstros apareceram. A Terra mudou e os monstros assumiram o controle de aproximadamente 17% da superfície da Terra. Essas áreas foram chamadas de dungeons. Um jovem de uniforme militar e armadura observava monstros matarem pessoas. A criatura, apenas parcialmente semelhante a um homem, mas muito maior, agarrou a vítima pela cabeça. Esse monstro era chamado de horror chifrudo. Quanto mais forte a criatura, mais chifres ela tinha. O monstro olhou para a cidade envolta em chamas. Um cara de uniforme militar se escondeu dele atrás de uma saliência da parede. Com um grunhido furioso, o monstro avançou em sua direção, sentindo sua presença. O cara pegou a metralhadora e começou a atirar no inimigo que se aproximava. O monstro correu muito rápido e seus olhos brilharam intensamente. Ele bateu no homem, e o golpe foi tão forte que o sangue começou a escorrer da boca da vítima. O próximo golpe o derrubou vários passos. O homem bateu na parede e fez um buraco nela. O monstro estava acima dele, e mesmo as excelentes habilidades humanas não foram suficientes para resistir a esses convidados desconhecidos. Inclinando-se sobre a vítima, o monstro soltou um grunhido. Mas felizmente, a invasão de outro mundo trouxe consigo não apenas cataclismos, e o cara indefeso de repente se levantou e atacou o inimigo com um poder inesperado. As limitações inatas inerentes aos humanos e as limitações de potencial inerentes à natureza da Terra já não funcionavam. O brilho envolveu a figura do homem, e agora ele teve força para segurar o punho do horror chifrudo com as próprias mãos. O monstro não desistiu e a luta continuou. As pessoas mudaram e passaram a ter habilidades que antes lhes eram inacessíveis. Era como se tivessem se libertado das correntes que sempre as prendiam. Um homem poderia agarrar um monstro várias vezes maior e jogá-lo no chão. O cara de uniforme militar aproveitou sua habilidade repentina de destruir o inimigo. Foi uma vitória, mas o vencedor não percebeu de imediato, olhando para o inimigo derrotado. Ele olhou surpreso para suas próprias mãos, envoltas no brilho de uma nova força. Todos os terráqueos adquiriram habilidades, mas cada um tinha sua habilidade, e aqueles que se destacaram dos demais aprenderam através do treinamento a usar todo o seu potencial. O Sol Negro nasceu sobre as cidades destruídas, e exércitos de monstros avançaram em território humano. Agora as pessoas tinham algo para se opor a elas. Formaram tropas de elite. Aqueles que devolveram a área do calabouço ao povo passaram a ser chamados de caçadores. Os caçadores lutaram contra monstros, dedicando toda a sua vida a isso. A era das masmorras e dos caçadores chegou à Terra. As pessoas começaram a derrotar um inimigo que antes parecia muito poderoso. O mundo inteiro estremeceu com suas conquistas e força. Mesmo antes do fim de uma geração, foram fundadas escolas nas quais os futuros caçadores seriam educados. A melhor escola para adolescentes, bem como uma instituição educacional que produziu caçadores de sucesso durante 25 anos, foi a Hero High School. Jovens de todo o mundo estavam ansiosos para entrar nisso. Em um dia claro e ensolarado, as pessoas de uma cidade que não havia sido destruída discutiam que os alunos da escola de heróis estavam fazendo um exame na masmorra.
Uma pessoa perguntou à outra o que aconteceria se morressem ali dentro, mas a segunda respondeu que deveriam ter confiança em suas habilidades se quisessem ir para lá. Os gritos de alegria chamaram novamente a atenção dos interlocutores. O grupo de meninas continuou a aplaudir ruidosamente quando avistou um jovem particularmente atraente. Era um jovem meio elfo louro. As meninas diziam que esse era um nível completamente diferente. Um dos caras que os assistia perguntou quem era, e o segundo respondeu que o meio-elfo aparecia com frequência na TV. Seu nome era Choi Diao. Seu pai era um caçador famoso. Sua mãe era uma elfa, e ele próprio se tornaria um caçador entre os 5 primeiros, 5 anos depois de se formar na escola. Choi Diao tinha agora 17 anos, e era aluno do primeiro ano da Hero School, tendo feito 14 viagens ao metrô. O observador ficou surpreso que as meninas admirassem tanto esse jovem, pois ele não era uma espécie de superstar. Seu interlocutor o chamou de Cha Hyung e lembrou que hoje ele tinha um emprego de meio período, acrescentando que Lee Yoon-jin convidou amigos para o karaokê. Cha Hyung olhou para a tela do telefone e desejou que seus amigos se divertissem sem ele. Um amigo sugeriu que Cha Hyung poderia faltar ao trabalho hoje porque as provas haviam acabado, mas o interlocutor bateu nele, fazendo-o cair. Cha Hyung disse que eles se veriam na próxima semana e partiram. Um dos caras restantes disse ao que estava caído no chão para pensar primeiro e depois falar. Todos sabiam que Cha Hyung tinha uma situação especial. Ele estava cuidando de um ente querido gravemente doente. Neste momento, Cha Hyung estava andando pela rua, lendo notificações em seu telefone. Um dizia que não pagava as contas do hospital há 2 meses. O segundo dizia que havia chegado um pedido e ele precisava vir trabalhar. Choi Diao, fechando os olhos contente, acenou com a mão para as garotas que o cumprimentavam. Sua atenção foi atraída para a silhueta de Cha Hyung andando pela rua. O amigo de Choi Diao perguntou o que aconteceu, como o cara o machucou, mas Choi Diao respondeu que apenas imaginou algo. Cha Hyung pensou que realmente não queria trabalhar hoje. Ele desceu para a passagem subterrânea e rastejou sob a fita listrada que proibia a passagem. "Ah, é você", ouviu Cha Hyung. "Diga olá ao nosso cliente." 3 pessoas esperavam por Cha Hyung no corredor. O corretor Im Jae-hwan e 2 estranhos, um baixo e careca, o segundo enorme e com músculos poderosos. Cha Hyung começou a cumprimentá-lo, mas foi rudemente interrompido. O careca acusou furiosamente Im Jae-hwan de zombar dele. Ele precisava da pessoa mais capaz, mas o corretor objetou que ele havia convidado a pessoa mais capaz. O careca apareceu ameaçadoramente sobre Im Jae-hwan e o chamou de criatura, e também disse que não veio aqui para fazer trabalhos de caridade. Ele ordenou que Cha Hyung fosse removido daqui e um homem normal fosse trazido. Cha Hyung assistiu à altercação. Balde prometeu que se suas exigências não fossem atendidas, ele incapacitaria ambos os seus interlocutores aqui mesmo. Cha Hyung interveio e perguntou ao segundo estranho, o de ombros largos, se ele era o caçador. Mas ele rapidamente percebeu que o de ombros largos costumava ser um caçador, mas agora não é mais, e trabalha para o careca, a quem Cha Hyung chamou de inacabado. O careca parou de discutir e perguntou o que o maluco disse. Ombros largos respondeu que não via sentido em falar. Basta quebrar as pernas e os braços desse homem insolente, e ele mesmo entenderá o que estava errado. Im Jae-hwan continuou a fumar silenciosamente enquanto estranhos tentavam forçar Cha Hyung a pedir desculpas, ameaçando-o com violência e xingando-o de nomes diferentes. Cha Hyung respondeu que não sabia como isso era feito. Arregaçou as mangas da jaqueta e um brilho azulado se formou em torno de sua figura. O que é contrabando de masmorras em palavras simples? O trabalho do caçador é limpar as masmorras de criaturas perigosas que possam ser encontradas lá. Se eles destruírem os monstros com sucesso, eles receberão uma grande recompensa. Mas antes que esses tesouros possam ser levados para fora, eles precisam ser testados. Afinal, entre eles existem tesouros que possuem um poder enorme. Se deixados do lado de fora sem a devida permissão, eles poderão ser usados para fins perigosos. Portanto, tais tesouros devem ser conferidos e registrados pela Associação de Caçadores. O imposto correspondente também é cobrado por eles. Há quem quebre esta regra. Eles fazem um acordo com os caçadores, que não querem pagar impostos altos. Esses criminosos contrabandeiam os tesouros das dungeons. Se você não os pegar, o caos poderá se instalar na sociedade. Um anúncio pedindo que tais infratores fossem denunciados à Associação de Caçadores era conhecido por todos neste mundo.
In Jae Huan tirou o próximo cigarro do maço. O careca olhou interrogativamente para o corretor. Ele perguntou se ele realmente não iria interferir. Cha Hyong e seu oponente, o alto e de ombros largos Lee Pil-gyu, ficaram frente a frente, prontos para começar a luta. In Jae Huan perguntou ao careca se ele estava com medo agora, mas o cliente objetou que não era ele quem precisava ter medo, pois seu lutador estava muito irritado. Lee Pil-gyu renunciou aos caçadores não por causa de um ferimento uma vez, mas por causa do espancamento de um colega, e agora seus mestres mais de uma vez tiveram que remover cadáveres. Cha Hyung disse que bater em um colega é sério, e Lee Pil-gyu é um verdadeiro criminoso. Mas não cabe a Cha Hyung dizer essas coisas sobre os outros. Lee Pil-gyu respondeu que matou a pessoa patética que o incomodava. Era como se livrar do lixo. Cha Hyung olhou pensativo para seu oponente. Aí o cara sorriu de repente e disse que agora saberia o que significa se livrar do lixo. Cha Hyung sugeriu que Lee Pil-gyu cometeu o crime de propósito para ter sua licença revogada. E In Jae Huan riu, pensando que esse cara era realmente louco. O punho de Lee Pil-gyu quase atingiu o rosto de Cha Hyung enquanto ele continuava a falar zombeteiramente. Foi um golpe de força incrível, capaz de arrancar uma cabeça de uma só vez. Ele nem tocou em Cha Hyung, que disse que seu oponente não sabia atacar. Lee Pil-gyu ficou furioso instantaneamente, mas Cha Hyung permaneceu calmo. Ele disse que também daria um soco leve. Cha Hyung balançou e chutou Lee Pil-gyu na base do pescoço. Uma expressão zombeteira nunca saiu do rosto de Cha Hyung, e seu oponente revirou os olhos de dor. O cliente careca olhou chocado para o que estava acontecendo, mas In Jae Huan disse que avisou que traria o cara mais capaz. Cha Hyung recuou do inimigo, um brilho de energia emanando dele. Ele disse que com base na aparência de Lee Pil-gyu, ele acreditava que seria mais durão. Lee Pil-gyu não entendeu o que aconteceu, porque um jovem magro estava parado na frente dele. Mas os reflexos desse menino e a força do golpe que Pil-gyu errou impressionaram o ex-caçador. Eles indicaram que Lee Pil-gyu estava enfrentando um verdadeiro profissional. In Jae Huan disse ao cliente que finalmente havia começado a entender algo, e que Cha Hyung não era alguém que pudesse ser facilmente derrotado em batalha. Ele luta bem, disse o careca, mas havia tempo e Pil-gyu podia fazer muita coisa. In Jae Huan respondeu que tinha uma ideia aproximada do que aconteceu antes. No passado, Lee Pil-gyu era um daqueles chamados tanks. Em resposta ao olhar surpreso do cliente, In Jae Huan explicou que tem boa intuição. Lee Pil-gyu disse ao seu oponente que ele pode conhecer alguns truques, mas isso não o impede de ser apenas uma espécie de contrabandista. A energia fluiu do corpo de Lee Pil-gyu, parecendo eletricidade. Após a fusão, as pessoas adquiriram competências que ultrapassaram as suas fronteiras. As pessoas têm formas e habilidades diferentes. Portanto, essas habilidades também são diferentes. O mesmo se aplica aos caçadores. Eles são treinados de acordo com seu talento e cada um desempenha sua função. Cha Hyung olhou para Lee Pil-gyu com espanto. Entre os caçadores estavam os chamados tanques, uma especialização que protege os membros da equipe dos perigos da masmorra. Eles seguiram em frente, enfrentando pessoalmente os monstros. Seus corpos estavam tão treinados que não tinham medo de balas. Os melhores dos tanques não tinham medo de serem atingidos por mísseis de qualquer potência. Cha Hyung observou a transformação de seu oponente e o reconheceu como tanque. Ele entrou na luta e atacou Lee Pil-gyu. O cliente ficou chocado e não conseguiu encontrar palavras enquanto assistia a essa luta. Ele tropeçou e quase caiu, mas In Jae Huan o pegou. In Jae Huan murmurou que o que estava acontecendo era apenas vandalismo. Cha Hyung destruiu sua área de trabalho. Lee Pil-gyu desferiu golpes esmagadores, mas Cha Hyung os esquivou habilmente. O punho de Lee Pil-gyu atravessou a parede e ele perguntou a Cha Hyung o que havia de errado, por que ele não mostrava mais suas habilidades. Cha Hyung respondeu que ele simplesmente não é um tolo e não tem planos de cair na armadilha preparada para ele. In Jae Huan deu um tapinha no ombro do cliente e notou o bom nível de seu lutador. A força física de Lee Pil-gyu, após a transformação, era comparável a um caminhão comum. Se atingido por um, todos os ossos poderiam ser esmagados. In Jae Huan gritou para Cha Hyung terminar rapidamente. Ele disse que se Lee Pil-gyu destruir qualquer outra coisa, ele cortará o salário de Cha Hyung. Lee Pil-gyu abordou Cha Hyung e disse que In Jae Huan ainda não entendia o que estava acontecendo. Lee Pil-gyu disse a Cha Hyung para admitir que não era das suas habilidades lutar contra um profissional.
mas o cara apenas sorriu dizendo que seria legal. Cha Hyong pegou uma longa trave. Ele olhou para esta arma simples e disse que achava que seria o suficiente. Devido à sua durabilidade e agilidade superiores, os tanques eram considerados simplesmente invencíveis. Cha Hyong ainda não tentou atacar o inimigo. Ele pensava que cada um tem suas próprias fraquezas e inimigos. Jae Hwan observou com confiança que este era o fim. Os dois lutadores, irradiando energia, travaram um combate corpo a corpo. Cha Hyong pensou naqueles que são capazes de concentrar um enorme poder destrutivo em um determinado ponto. Os lutadores se desferiram golpe após golpe, faíscas voando por muitos passos ao redor. Após um golpe bem-sucedido, sangue jorrou da boca de Lee Pil-gyu. O enorme tanque desabou no chão, e um cara muito pequeno ficou ileso acima dele. Lee Pil-gyu disse sem se levantar que queria saber onde Cha Hyung aprendeu essa técnica de fiação. Cha Hyung respondeu que achava que não tinha ideia de nenhuma técnica, mas entendia que Lee Pil-gyu poderia realmente vê-la antes. Cha Hyung pensou em outro guerreiro de enorme poder que dominava essa técnica. Este caçador era seu pai. Quando Cha Hyung era criança, seu pai era o melhor caçador. O pequeno Cha Hyung saiu cuidadosamente de casa para observar seu pai treinando no quintal. O nome desse homem era Yu Sung. Quando ele era jovem, ele era um soldado que lutava contra monstros. Yu Sung foi um dos primeiros a descobrir suas habilidades incomuns para vencer essas batalhas. Foi ele quem liderou o povo nesta difícil batalha. Este homem pertencia à primeira geração de heróis que se tornaram os primeiros caçadores. Yu Sung viveu os momentos mais terríveis, mas para aqueles que nasceram muito mais tarde, ele se tornou uma lenda, gravada para sempre na história. Afinal, para os próprios caçadores, aqueles tempos eram um inferno. Ele foi o único do esquadrão de Yu Sung que sobreviveu. Ainda não havia informações suficientes sobre o que eram dungeons. Monstros, que no mundo moderno não parecem os mais perigosos, eram comparáveis para os caçadores da época a um desastre desconhecido. Eles não pareciam necessariamente pessoas. Alguns pareciam vermes gigantes com bocas cheias de dentes. Muitas vezes as pessoas fugiam ao ver tal monstro. Aqueles que superaram o medo encontraram maneiras de lidar com eles. Eles encontraram armas adequadas para matar monstros. Nas dungeons, foram utilizadas ligas especiais resistentes à corrosão. Yu Sung foi um daqueles que atrapalhou um inimigo desconhecido. Foi uma vida muito difícil. Foi necessária uma coragem especial para partir para um ataque desesperado. A primeira geração de caçadores arriscou suas vidas por tentativa e erro. O grupo que encontrou Yu Sung após a luta com o enorme verme era composto por 3 pessoas. Eles ficaram surpresos com o que viram. O lutador sentou-se sozinho ao lado do monstro derrotado. Os da primeira geração que sobreviveram ganharam experiência e conquistas. Eles fizeram isso pelo bem das próximas gerações. No final, eles se tornaram heróis. Pessoas como o Dragon Slayer Yu Sung. Esse apelido foi dado àquele que foi o primeiro entre as pessoas a matar um dragão. Ele era o melhor entre os caçadores da Ásia deste mundo. Cha Hyong respeitava e invejava seu pai mais do que qualquer outra pessoa. Ele acreditava firmemente que seu pai não poderia ser derrotado até que espionasse seu treinamento. Ele viu o poderoso guerreiro cuspindo sangue depois de tossir. O pequeno Cha Hyong correu para o pai, temendo por ele. Yu Sung estendeu a mão em advertência, parando o filho. A causa da doença do Dragon Slayer acabou sendo veneno. Cha Hyong olhou para o pai e chorou amargamente. Enquanto caçava nas dungeons, Yu Sung foi envenenado e foi impossível curá-lo. Ele tentou superar essa dificuldade. Sua condição física atingiu o limite depois de todos esses anos. Ele estava muito exausto. Nesta situação, até mesmo seus colegas, pelos quais Yu Sung arriscou a vida mais de uma vez, o traíram. Eles se aproveitaram de sua doença e de suas conquistas e propriedades. O sofrimento físico e mental de Yu Sung continuou por vários anos. Depois de algum tempo, o mundo começou a esquecer o nome de Dragon Slayer Yu Sung. Já não era possível ver nele aquela imagem de herói. Ele havia perdido tudo o que tinha. Sofria de uma doença desconhecida e agora era apenas um ex-caçador, esquecido por todos. Cha Hyong ficou de pé sobre seu oponente derrotado. Ele nunca esqueceu quem foi seu pai. Cha Hyung não explicou isso a Lee Pil-gyu. Ele jogou fora a trave com a qual o havia atingido e foi embora. Jae Hwan olhou para o cliente e disse que não era difícil. O cliente não conseguia acreditar que Lee Pil-gyu perdeu para um cara muito jovem. Jae Hwan disse que Lee Pil-gyu não era um bom caçador.
Cha Hyung se virou e disse que só de ver Lee Pil-gyu se gabando de ter espancado seu próprio colega, você pode perceber imediatamente seu baixo nível. O cara explicou que só existem 2 casos de demissão de bons caçadores. Cha Hyung disse que as pessoas se tornam ex-caçadores quando não conseguem mais continuar seu trabalho devido a ferimentos ou quando morrem durante uma invasão. Cha Hyung observou que se um cliente pagar a Lee Pil-gyu mais do que a tarifa mais baixa, então é melhor demiti-lo. Se ele estiver apenas procurando por peso, então qualquer um pode fazer isso. Im Jae-hwan abraçou o cliente pelos ombros e disse que Cha Hyung estava exagerando e que o querido cliente deveria ser compreensivo sobre isso. Então, o corretor sorriu e acrescentou que a taxa pelo serviço seria 2 vezes maior. O cliente ficou irritado e perguntou o que era aquela bobagem. Im Jae-hwan explicou que o cliente foi o primeiro a intimidá-lo. O corretor disse que nada é feito de graça. O cliente olhou de soslaio para Im Jae-hwan e respondeu que entendia e que era isso que fariam. Im Jae-hwan chamou Cha Hyung. O corretor perguntou se ele tinha ouvido falar da Vespa Celestial. Cha Hyung engasgou com a água que estava bebendo. Cha Hyung perguntou se ele realmente teria que lutar com ela, e notou que isso era demais. The Sky Wasp era o nome de um monstro conhecido como o monstro mais perigoso não apenas na Península Coreana, mas em todo o mundo. A área de Old Yeouido, onde está localizado o Sky Wasp Nest, tornou-se a área de maior dificuldade na Coreia. Im Jae-hwan disse que não é fácil lidar com nem mesmo um indivíduo, então há tropas inteiras lá, então não há chance para o contrabandista. O cliente disse a Im Jae-hwan que ontem ocorreu uma grande operação que não foi noticiada pela mídia. O Estado forneceu apoio aos militares e uma equipe de 7 caçadores de rank branco foi montada. Cha Hyung ficou surpreso com a notícia. 7 caçadores era muito. Im Jae-hwan respondeu que todas as estrelas coreanas estavam reunidas. Mas geralmente, assim que um casal chega, todos os jornais já estão gritando sobre isso. O objetivo deles era destruir as Sky Wasps, mas não deu certo, mas eles conseguiram caçar a rainha. Um desses 7 caçadores se apropriou da geleia real das Vespas Celestes, convenceu um de seus membros do esquadrão especial e removeu secretamente o item. Esta foi a primeira vez que Cha Hyung ouviu falar de geleia real, e Im Jae-hwan explicou que era um nutriente que as vespas davam à nova rainha. Cha Hyung estremeceu. Ele não conseguia acreditar que um caçador de classificação branca decidiu se envolver no contrabando de algum tipo de nutriente. Im Jae-hwan disse que a geleia real das vespas celestiais já havia aparecido várias vezes, e quem a comeu conseguiu voltar à vida de um estado incurável. Cha Hyung ficou muito impressionado com a história que ouviu. Todos os cantos e recantos que levam às masmorras devem estar sob estrito controle. Esta é a posição oficial da Associação de Caçadores e do governo. Im Jae-hwan afirmou que, na realidade, este não é o caso. O corretor estava diante de uma grande porta de metal. Ele tocou aquela porta e um brilho de energia emanou de sua mão. Cha Hyung, bem vestido, olhou para os óculos em suas mãos. Im Jae-hwan disse que precisa ter cuidado para não morrer, principalmente desta vez. Cha Hyung permaneceu pensativo e não reagiu de forma alguma. Im Jae-hwan notou que o cara estava pensando em outra coisa e não respondeu. Ele perguntou se era por causa da geleia real. Ele sugeriu que Cha Hyung era assombrado por palavras sobre uma poção que poderia reviver os mortos. Cha Hyung se virou e respondeu que não importa se ele se importa ou não, ele ainda sabe que é um exagero. Ele pensou que mesmo que esse remédio, que não existe outro, existisse, ainda assim não seria capaz de curar seu pai. Cha Hyung sabia que se houvesse alguma maneira, ele nunca perderia o fio da esperança. Ele abriu o portão pesado e uma luz ofuscante irrompeu pela abertura resultante. Cha Hyung se viu em um terreno baldio cheio de luz solar e olhou cuidadosamente para longe. Após a fusão, várias dungeons apareceram por toda a Terra. Havia vários dos maiores na Península Coreana. A primeira foi onde a ilha de Jeju se fundiu com a rocha quente. Cha Hyung ajustou os óculos, pensando no que estava à sua frente. A segunda grande masmorra foi onde a selva Igar se fundiu com parte da área de Yeouido em Seul. Era uma masmorra enorme, no centro da qual ficava a região de Yeouido, bem como os distritos de Mapo, Yongsan e Yongdepo. Esta masmorra ainda não foi limpa. Muitos caçadores se despediram de suas vidas nela. Um dos homens do contrabandista entregou a mercadoria no local do encontro. A comunicação com ele foi interrompida quando ele chegou lá. Provavelmente ele estava ferido ou em uma situação perigosa.
Jae Huan acreditava que o homem foi ferido pelas Sky Wasps enquanto fugia. A tarefa de Cha Hyong era verificar o local e trazer as mercadorias, se houvesse alguma. Jae Huan disse a Cha Hyung para parar de pensar em coisas estranhas e se concentrar no trabalho. Cha Hyung riu e perguntou se o corretor achava que ele fugiria com o troféu. Jae Huan soprou pensativamente a fumaça do cigarro da boca e disse que Cha Hyung não era idiota por fazer uma coisa dessas. Jae Huan pediu a Cha Hyung para ter mais cuidado do que o normal, porque a geleia real é um item muito caro e não são apenas as pessoas que estão procurando por ela. Cha Hyung usou um cabo forte para descer do penhasco. O cara pousou no meio da floresta, entre árvores altas e de copas densas. Esta floresta estava cheia do cheiro de geleia real. Cha Hyung olhou em volta e um detalhe chamou sua atenção, fazendo-o franzir a testa. A pegada do monstro que ele encontrou era tão grande que você poderia cair nela. O aroma desta floresta atrairá todos os tipos de monstros. Jin Sai-hoon, da Hero High School, também estava aqui e agora estava escondida atrás do tronco de uma árvore alta. A menina estava na situação mais terrível de toda a sua vida. Ela achou que as provas intermediárias do segundo semestre seriam fáceis, mas algo apareceu na sua frente. Apareceu um monstro que não deveria estar neste lugar. E agora Jin Sai-rom estava se escondendo deste gigante. A garota se pressionou horrorizada contra a árvore, fechando os olhos. De repente, ela sentiu que algo havia mudado na floresta. O exame deveria ser muito simples. Era necessário coletar o máximo de moedas possível, que estavam escondidas em diferentes partes da dungeon. Este foi um exame prático, e o nível de dificuldade na área do exame foi o mais baixo, uma área de caça para iniciantes. Jin Sai-rom olhou para as palmas das mãos. Aproveitando sua confusão, o monstro gigante chegou bem perto. A garota finalmente percebeu o perigo que a ameaçava, e seus olhos se encheram de horror. O monstro estava pronto para atacar. Jin Sai-rom entendeu que era necessário escapar, mas parecia impossível. Se houvesse uma chance de sucesso, então estava mais perto de um milagre. Mas apesar disso, Jin Si-rom decidiu lutar e pegou seu arco, com o qual ela poderia usar 3 flechas ao mesmo tempo. O monstro com o qual ela teve que lidar chamava-se Macaco de Titânio. 3 flechas caíram da corda do arco e voaram rapidamente em direção ao alvo. Eles perfuraram a palma da mão do monstro, com a qual ele cobriu seu rosto. Jin Sai-rom pensou que a pele do monstro era mais alta que a de um carro blindado. Suas flechas não causaram nenhum dano perceptível a ele. O monstro permaneceu ileso. Não importa o quanto Jin Sai-rom atirasse, essa pele não poderia ser penetrada. A garota não desistiu e continuou a lutar. Ela voou no ar para acertar o alvo de diferentes lados. Jin Sai-rom estava completamente focada no que estava fazendo. Ela conseguiu fazer as flechas voarem em uma ampla variedade de trajetórias. Graças a isso, os tiros atingiram o peito do monstro. Nenhum dos ataques teve qualquer efeito no monstro. Ele nem precisou se esquivar ou bloquear os golpes. Olhando para o rosto sorridente do monstro com a língua de fora, Jin Sai-rom pensou que precisava se aproximar para que o monstro ficasse um pouco menos protegido. Jin Sai-rom sabia como usar magia nas pontas de suas flechas. Ela acendeu as flechas e se preparou para outro ataque. A garota era uma arqueira maga. Ela usou uma técnica chamada explosão de fogo. Os tipos de magia que poderiam ser colocados em flechas não tinham limites. Para a vitória completa, Jin Sai-rom escolheu uma explosão que se elevou acima das copas das árvores, porque a garota colocou nela o máximo de força e poder. Ela esperava que tal golpe tivesse efeito em um monstro com nível de perigo de 3 estrelas. Claro, isso só se aplicava à situação em que você acertava o alvo com precisão. E a garota ficou surpresa ao descobrir que o macaco de titânio havia sobrevivido subindo nos troncos das árvores. Jin Sai-rom tentou entender o que aconteceu. O monstro se esquivou ou pulou antes mesmo do tiro. A garota entendeu que não conseguiria repetir o ataque uma segunda vez. Jin Sai-rom congelou na frente do monstro, apesar de precisar correr. O monstro correu em sua direção primeiro. Ele foi muito rápido e quase a ultrapassou em poucos passos. Jin Sai-rom também correu, com os olhos arregalados de horror. Um clarão brilhante atingiu o monstro em linha reta. O jovem interveio no que estava acontecendo. Era Cha Ryong. Jin Sai-rom olhou para ele com espanto. Cha Ryong olhou para sua vítima, que foi atingida no queixo e derrubada no chão. Ele pensou que o golpe poderia não ter sido suficiente. Cha Ryong enfiou a mão no bolso em busca da arma e tirou uma pistola. Ele mudou-se decisivamente para um novo ataque. Jin Sai-rom não conseguia acreditar que este homem correu em direção ao monstro,
pronto para enfrentá-lo cara a cara. O monstro era enorme e levantou seu punho monstruoso para atacar. O estranho poderia ter morrido. Cha Hyung gritou para a garota fechar os olhos. Jin Sai-hom observou o que estava acontecendo com medo. O rosto de Cha Hyung estava distorcido pela tensão. Ele praticamente voou até o rosto do monstro, que se levantou novamente. Cha Hyung apontou sua arma de fogo para o monstro. Um flash ofuscante iluminou tudo ao redor. Jin Sai-rom cobriu os olhos com as mãos dessa luz insuportável. Titanium Monkey estava cego e confuso. Cha Hyung pensou que tinha acabado de usar sua última carga. Essa ferramenta foi chamada de Tocha Impressionante. Tal ferramenta foi feita a partir das escamas de um peixe luminoso do fundo do mar. Ao mesmo tempo, sua função de neutralização conquistou o amor de muitos caçadores, mas o preço era alto. Porém, devido ao uso inepto de suas poderosas propriedades, começaram a aparecer aqueles que perderam a visão. Cha Hyung sabia que o uso de tais armas era atualmente considerado ilegal. Jin Sai-hom tirou cuidadosamente as mãos do rosto e abriu os olhos. Cha Hyung disse que já ajudou, e então cada um é responsável por si mesmo, e acrescentou que faltam apenas alguns segundos. Cha Hyung acreditava que não importava o que acontecesse dentro da dungeon. Ele não deveria ser visto pelos caçadores. Ele não lutou, nem os ajudou. Jai Huan disse que sem enfeites todos pareciam baratas. Ele perguntou a Cha Hyung se ele sabia que os contrabandistas ganham um bom dinheiro. Cha Hyung sabia que se escalassem todos os lugares, um dia poderiam atropelá-lo. Cha Hyung foi embora. Jin Sai-hom correu atrás dele pela floresta. Não foi fácil para a garota acompanhar o salvador aleatório. Logo, ela só conseguiu distinguir a figura dele como um pequeno ponto à distância. De repente, o estranho desapareceu, dissolvendo-se no crepúsculo verde da floresta, embora um momento atrás ele estivesse na frente. Ele apareceu de repente, derrubando Jin Sai-hom no chão e pressionando sua garganta com sua vara inclinada. Ele perguntou quem ela era. Jin Sai-rom respondeu que só queria agradecer por salvá-la. Cha Hyung não acreditou nela e perguntou que ela o achava um idiota que não entendia nada. Jin Sai-rom afirmou que ela não apenas queria dizer isso, mas também sabia que o homem à sua frente era um contrabandista. Cha Hyung ficou surpreso ao saber que a garota queria contratá-lo por dinheiro. Ele olhou para a garota e reconheceu o emblema da Escola dos Heróis em suas roupas. O cara respondeu que não iria ajudá-la pela terceira vez. Ele a soltou e se preparou para ir embora, finalmente dizendo que não tinha interesse em saber o quão malucos haviam enlouquecido os filhos dos ricos da Escola de Heróis. Ele olhou por cima do ombro e acrescentou que se a garota o seguisse, ele a enterraria. Jin Sai-hom olhou para suas costas pensativo. A recompensa por denunciar um contrabandista era de 50 milhões de won, e cerca de 450 milhões de won para um prisioneiro. Cha Hyung ficou surpreso ao ver que a garota não ficou atrás dele. O medalhão que ele viu na frente dele chamava-se Sangue de Enkil. Jin Sai-hom disse que mesmo que ela capturasse 5 pessoas como ele, esse dinheiro não compraria tal coisa. Jin Sai-hom disse que era um adiantamento e que se Cha Hyung a ajudasse a passar no exame, ela pagaria o restante. Cha Hyung respondeu que achava que ela era apenas filha de pais ricos, mas agora tem certeza de que ela está completamente louca. A menina perguntou se isso era tão importante. Ela disse que o que importava era que agora seu interlocutor tinha a chance de mudar completamente de vida, enquanto ela lhe mostrava o medalhão. Cha Hyung afirmou que sabia que isso iria acontecer. Ele disse à garota que a culpa era dela, embora não tivesse motivos para matá-la, e Jin Sai-hom perguntou do que ele estava falando. Eles ficaram frente a frente em uma clareira na floresta, e Cha Hyung de repente olhou para cima, dizendo que faltavam alguns segundos como ele havia avisado. O macaco de titânio saltou sobre eles e os olhos do monstro ficaram vermelhos. Jin Sai-hom também se voltou para o monstro. Os olhos da garota estavam bem abertos. Cha Hyung jogou sua lança para ela e a garota a pegou com surpresa. O cara gritou que não deu a arma para ela ficar parada e assistir. Ele lembrou como Jin Sai-rom já havia lançado uma carga de fogo contra o monstro. Agora ela precisava fazer o mesmo. Cha Hyung exigiu que a garota colocasse magia na ponta desta lança e a jogasse de volta. Jin Sai-hom exclamou que ela não tinha mais magia. Cha Hyung respondeu seriamente que ela deveria de alguma forma resolver este problema. O macaco de titânio estava se aproximando e não aguentaria muito com as próprias mãos. Jin Sai-hom segurou a haste da lança e a energia ígnea girou ao seu redor. A garota só tinha 1/4 de seu poder mágico restante. Com uma potência tão baixa, o Titanium Ape não poderia ser ferido.
Jin Sai-hom pensou que enquanto o contrabandista distraísse o monstro, ela poderia escapar daqui sozinha. Cha-hyong pegou a lança carregada magicamente que a garota jogou nele. Jin Sai-hom pensou que ela devia ter enlouquecido. A lança nas mãos deste contrabandista girava tão rápido que parecia que ele estava lutando com uma roda de fogo. Cha-hyong disse à garota que esse incêndio é ainda menos de um quarto do que ele viu antes. Ele acrescentou que isso ainda seria suficiente para ele. Com estas palavras, Cha-hyong correu em direção ao macaco de titânio. Há palavras que os alunos da escola de heróis ouvem constantemente que em uma batalha com um monstro, não apenas o poder destrutivo é importante. O momento certo para atacar era de muito maior importância. Outra coisa importante foi a sensação que permitiu acertar o alvo. Estas eram sensações e habilidades que todos os caçadores deveriam ter. O contrabandista que Jin Se-rom conheceu correu descontroladamente para a batalha. Ele atacou com sucesso e o monstro foi envolto em chamas. O golpe de maior sucesso atingiu o Titanium Ape no queixo. Os óculos de Cha-hyong se quebraram em pedaços devido à intensa batalha. Jin Se-rom teve sua própria história difícil ligada à escola de heróis, e não apenas a ela. Ela era uma criança alegre que corria no quintal com as amigas. Ela viu o povo de seu pai vindo atrás dela. Jin Se-rom estava esperando o carro que foi enviado para buscá-la. A menina despediu-se dos amigos e disse que os veria amanhã. Jin Se-rom sabia que muitas pessoas tinham ciúmes dela. Acreditava-se que essa garota tinha tudo o que queria. Jin Se-rom estava sentada no banco de trás do carro. Ela realmente poderia ter quase tudo o que chamasse sua atenção. Eles passaram por um prédio alto e moderno. Era o edifício principal da quarta maior empresa empresarial da Coreia do Sul, o Grupo Jinsung. O herdeiro desta empresa casou-se com um elfo, representante de outro mundo. Jin Se-rom era filho deste casal. Pela janela do carro, ela viu Hunters dirigindo para algum lugar com armas. Ela queria apaixonadamente se tornar uma caçadora. Era seu sonho acalentado. A elfa loira olhou diretamente e disse diretamente que nada iria funcionar. A garota era quase humana. Ela tinha muito pouco sangue élfico. Jin Se-rom, incapaz de recuperar o fôlego, caiu de joelhos na quadra de esportes. O elfo perguntou se a garota não só não foi impedida, mas também incitada a fazer isso. Jin Seung-gyu, pai de Jin Se-rom, disse que não incentivou, mas apoiou o caminho que sua filha escolheu. Ele observou que para se tornar um caçador, não é necessário ter as habilidades dos elfos, e seu interlocutor não se opôs a isso. O elfo acrescentou que tais habilidades não seriam supérfluas para uma pessoa. Jin Se-rom não era muito mais alta que um adolescente comum. O elfo disse que a filha de Jin Seung-gyu não é uma pessoa comum. Jin Seung-gyu queria entender o que ele queria dizer. O elfo quis dizer que essa garota não desistiria assim. Ele sorriu e disse que nesse aspecto ela era muito parecida com sua irmã. As pessoas não podiam se comparar aos elfos, mesmo que morressem em batalha com um monstro e fossem ressuscitados. Se Jin Se-rom der o seu melhor, provavelmente alcançará um nível médio. Para uma pessoa comum, até isso era um reconhecimento e quase um elogio. O elfo acreditava que sua sobrinha desde o nascimento tinha muito além de habilidades. Jin Se-rom era muito rica, de uma família muito poderosa, filha de pais muito famosos. Tudo isso poderia desvalorizar instantaneamente todos os seus esforços e torná-la motivo de chacota. Ela estava constantemente sob os holofotes da atenção de todos. Essa atitude não poderia ser mantida por muito tempo. As habilidades não caíram do céu sobre ninguém, mas o contrabandista aleatório que Jin Se-rom conheceu na floresta as possuía. A garota olhou para sua luta com o monstro com espanto e alegria. Cha-hyong terminou e congelou, segurando a lança com uma das mãos. O monstro estava deitado no chão e seu pescoço queimava em fogo. Cha-hyong passou lentamente pelo inimigo derrotado. Virando-se, ele notou a figura solitária de Jin Se-rom na beira da clareira. "Não pode ser", disse a garota apontando para Cha-hyong. "Temos mais ou menos a mesma idade." Cha-hyong pensou que ele quebrou os óculos que Im Jae-hwan lhe deu, dizendo que eram uma coisa muito cara. Cha-hyong ficou muito surpreso, porque tal coisa poderia ser comprada por 5.000 won, mas Im Jae-hwan não concordou. Mais de 4 tipos de magia foram lançados nos óculos. Agora eles estavam despedaçados. Cha-hyong pressionou a palma da mão no rosto e pensou que simplesmente teve azar hoje. Ele não esperava que alguém ligasse para ele agora e olhou para a garota por entre os dedos. Jin Se-rom perguntou se Cha-hyong estava estudando na escola dela. Ele se virou para ela irritado e perguntou que tipo de bobagem ela estava imaginando.
Ele estendeu a mão e exigiu que a garota lhe desse o que prometeu. A garota entregou-lhe o medalhão sem mais delongas. Cha Hyong olhou para o artefato com suspeita e pensou irritado nas crianças ricas. Jin Sai-hom disse que Cha Hyong provavelmente precisa de dinheiro. E ela entende que não só na escola, mas em qualquer instituição onde os futuros caçadores sejam treinados, as mensalidades são bastante altas. Cha Hyung respondeu com segurança que não frequenta esses lugares. A garota ficou surpresa, mas Cha Hyung garantiu que ela havia procurado a pessoa errada. O cara disse que não estuda na escola de caçadores e nem esteve perto dela. Jin Sai-hom perguntou quem lhe ensinou essa técnica de luta naquela época. Cha Hyung cruzou os braços e respondeu que ninguém o ensinou. Ele alegou ser autodidata. Chocado, Jin Sai-hom não conseguia acreditar em tal absurdo. Ela viu esses movimentos, essa noção do tempo. Pareceu-lhe que estavam zombando dela e começou a gritar de indignação. Uma carteira de identidade voou para o rosto da garota. Jin Sai-hom viu a carteira de estudante da Donggang High School. Era uma escola simples com foco humanitário. A menina disse que isso não poderia acontecer. Cha Hyong apontou sua lança para a garota e afirmou que não importa o que não pudesse estar lá. Ela também deveria mostrar a ele um documento de estudante ou outro documento. Jin Sai-hom mostrou sua carteira de estudante do Hero High School. Ela era caloura e tinha a mesma idade de Cha Hyong. O cara não ia entregar o documento e escondeu no bolso. Jin Sai-hom perguntou por que ele precisava dele. Cha Hyung respondeu que se ela quiser lhe dar um emprego, ele precisa fazer tudo o que puder para que ela não mude de ideia. Além disso, acrescentou Cha Hyung, nada acabou ainda e ordenou que a garota se aproximasse. Com espanto e vergonha, Jin Sai-hom se aproximou e o contrabandista colocou a mão no ombro dela, puxando-a para si. Cha Hyung pegou o telefone e estava prestes a tirar uma foto juntos para que, em vez de um contrato, tivesse a prova de sua cumplicidade. Ele lembrou a garota que cúmplices de contrabandistas recebem exatamente a mesma punição. Naquele momento, Jin Sai-hom percebeu uma coisa. É possível que ela tenha se envolvido com um homem muito mais perigoso do que ela pensava. Porém, era tarde demais para mudar alguma coisa. E a foto de dois amigos contrabandistas tendo como pano de fundo o monstro destruído já havia tomado seu lugar no telefone desse estranho. Depois disso, Cha Hyong se ofereceu para contar e primeiro pediu à garota que dissesse exatamente o que deveria fazer. Jin Sai-hom explicou que precisava coletar moedas para a missão da escola de heróis. Em 6 horas foi necessário recolher moedas que estavam escondidas em diferentes pontos do campo de exame. Também foi necessário encontrar um cubo de informação com um padrão de moedas, com o qual Jin Sai-hom teve que confirmar sua identidade. Jin Sai-hom mostrou ao seu futuro companheiro uma moeda que ela havia encontrado e disse que precisava encontrar mais uma para poder passar no exame. Segundo ela, não foi necessário procurar muito a moeda, e Cha Hyong esclareceu onde exatamente. Este local era onde ficava o Eugene Mall. Essa informação impressionou Cha Hyong, forçando-o até a tirar os olhos do telefone. Foi assim que aconteceu, disse ele. E Jin Sai-hom perguntou o que ele queria dizer. Cha Hyung tinha certeza que não foi por acaso que ela se deparou com um macaco de titânio. O próprio cara estava procurando por algo e estava dentro daquele shopping. Ele explicou brevemente a ela a essência de sua tarefa, e Jin Sai-hom ficou horrorizado ao imaginar a Vespa Celestial. Mas Cha Hyong a tranquilizou dizendo que não estava procurando a Vespa em si, mas algo parecido com seu mel. Ele disse que essa coisa tem um aroma muito forte que atrai monstros, e o macaco titânio apareceu porque também acompanhava o cheiro. Cha Hyung perguntou se a garota deveria ir lá pessoalmente e se as moedas realmente só estavam lá. E Jin Sai-hom pensou profundamente. A menina admitiu que simplesmente não sobraram mais em outros lugares, porque outras equipes os haviam recolhido. Cha Hyong entendeu o que estava acontecendo. Desde o início, ele estava interessado em saber por que essa garota estava andando sozinha. Para ele, a forma como as coisas aconteceram foi a melhor. Cha Hyung sugeriu que ele pegasse a moeda e saísse em segurança. Esse era o seu trabalho. Jin Sai-hom mencionou o preço que ela estava disposta a pagar para completar a tarefa. A quantia mencionada surpreendeu Cha Hyung, mas a garota disse que esse era todo o dinheiro que ela poderia usar no momento. Ela olhou para a tela do celular e acrescentou que se isso não bastasse, ela precisaria de um pouco mais de tempo para conseguir uma quantia maior. Cha Hyung disse que se houver um motivo para trabalho adicional, ela pagará pelas despesas adicionais. Ele perguntou a Jin Sai-hom se ela ainda tinha poderes mágicos. Cha Hyong desapareceu rapidamente na floresta.
A garota achou que ele era incrivelmente rápido. Ela teve que fazer grandes esforços para acompanhá-lo. Cha Hyong pensou enquanto corria que estava chocado com a quantia oferecida e agora lamentava não ter pensado em pedir mais. Jin Sai-hom pediu permissão para perguntar algo ao seu companheiro. A menina queria saber se esse homem realmente não estudava com ninguém. Saltando obstáculos habilmente, Cha Hyong respondeu que não aprendeu com ninguém, ele aprendeu com ele quando criança. De repente, eles notaram dois monstros com garras enormes. Estes eram Cluster Raptors do segundo nível de perigo. Cha Hyung disse ao seu novo companheiro para se preparar. Ele realmente não tinha sido treinado em técnicas de caçador em lugar nenhum. Todas as suas habilidades foram adquiridas principalmente arriscando sua vida e lutando com as próprias mãos. Houve uma exceção. Quando criança, ele observava a técnica do pai. Este lhe ensinou 3 técnicas simples. Cha Hyong iria usar essa ciência agora, atacando os monstros. A primeira técnica foi chamada de agulha. Ele mobilizou tudo o que o caçador tinha: velocidade, peso corporal, força, e direcionou para o ponto mais fraco do inimigo. Cha Hyong atingiu o Cluster Raptor com sua lança e sangue jorrou da boca do monstro. Parecia fácil, mas na realidade não era tão simples. As sensações e habilidades eram fruto da experiência. O monstro caiu aos pés de Cha Hyong, e mesmo entre os caçadores de mais alto escalão, poucos poderiam dizer que haviam dominado tal técnica por conta própria. Cha Hyong dominou esta técnica com perfeição. Jin Sai-ron também lidou com seu oponente, literalmente apunhalando-o com flechas. A garota sentiu que o que estava acontecendo era estranho. Cluster Raptors geralmente se reúnem em grupos de pelo menos 5 indivíduos. Cha Hyung disse que não foi apenas Jin Sai-ron que sofreu danos por causa da geleia real. Eles estavam no lugar onde a floresta destruída se transformou em uma cidade destruída. E Cha Hyung disse que em breve todos os tipos de criaturas se reuniriam aqui. Cha Hyung sugeriu que descansassem um pouco antes de prosseguir. Jin Sai-ron perguntou se Cha Hyung recebeu aulas particulares quando criança. Cha Hyung respondeu que não houve aulas, apenas assistiu ao treino algumas vezes. Foi ainda mais difícil acreditar nisso, que você pudesse simplesmente espiar e aprender algumas técnicas. Cha Hyung perguntou por que a garota estava olhando para ele tão confusa. Jin Sai-ron admitiu honestamente que seu novo conhecido a enfureceu, mas Cha Hyung não entendeu o porquê. A garota silenciosamente jogou para ele um pequeno objeto que ele pegou habilmente. Na palma da mão havia uma ampola com o elixir da resistência, e Cha Hyung perguntou por que a garota deu a ele. Jin Sai-ron disse-lhe para beber este medicamento, porque provavelmente ele também não estava nas melhores condições agora. Cha Hyung disse com um sorriso que se a garota lhe deu a ampola porque ele a irrita, então ela pode dizer coisas piores sobre ele. O cara escondeu o elixir no bolso e Jin Sai-ron perguntou se ele realmente não iria beber. Cha Hyung disse que poderia então vender a ampola com lucro. Jin Sai-ron perguntou se o cara não sabia quanto custava. Cha Hyung explicou que se o vendesse no mercado negro, poderia obter cerca de 1 milhão de won. Jin Sai-ron achou esse cara muito estranho. Cha Hyung disse que como a menina já bebeu a dose da droga, não há necessidade de demorar, é hora de seguir em frente. Ele avançou e olhou de soslaio para o companheiro, pensando que os filhos de pais ricos eram muito estranhos. Eles chegaram ao antigo shopping center e Cha Hyung disse que Jin Sai-ron provavelmente sabe, mas quer esclarecer alguns detalhes novamente. Cha Hyung lembrou que o objetivo deles não é caçar. Eles devem conseguir com segurança o que cada um deles precisa e sair daqui. Ele ordenou que você se controlasse e seguisse suas instruções, não importando que monstro estivesse dentro. Cha Hyung disse que mesmo que Jin Sai-ron tenha estudado muito em sua escola, ele conhece melhor a ciência da sobrevivência, então a garota terá que confiar nele. Jin Sai-ron baixou o olhar e concordou com o cara. Ela não conseguia entender por que estava com uma sensação estranha agora. Ela passou 6 meses na escola de heróis, durante os quais não conseguiu ser reconhecida e se estabelecer ali. Pela primeira vez, a menina iria para a zona de perigo com outra pessoa. O antigo prédio em que estavam prestes a entrar já estava coberto de rachaduras há muito tempo, e trepadeiras cobriam a fachada. Era um grande shopping center com muitos andares escuros e meio vazios. Os parceiros congelaram na soleira em extrema surpresa. "O que é isso?" Jin Sai-ron perguntou com medo. Cha Hyung respondeu que não sabia porque também estava vendo algo assim pela primeira vez. A sala à frente deles estava cheia de sangue. Partes de corpos de monstros dilacerados estavam por toda parte. Cha Hyung pensava que o homem é uma criatura muito mais corajosa do que pensa,
Basta se preparar e pode enfrentar qualquer situação. Se falamos de problemas, eles podem surgir quando o que acontece vai além do esperado. Jin Sai-hom, olhando para os cadáveres, pensou que estes eram todos os monstros que viviam nesta área, e eram bastante perigosos mesmo para caçadores profissionais. A garota pensou com horror no que os esperava lá dentro. Cha Hyong disse ao seu companheiro para não relaxar. Ele disse que havia algo perigoso lá dentro e perguntou se a garota realmente não sabia disso. Cha Hyung acrescentou que Jin Sai-hom pode ficar surpresa porque aqui é pior do que ela imaginava, mas isso não muda nada. Algo se agitou nas profundezas da sala, atraindo a atenção. Cha Hyung agarrou a lança e apontou para a criatura que se aproximava. Este monstro se chamava Costela Cortante, e seu nível de perigo era bastante alto. Cha Hyung estava pronto para entrar nessa luta. Uma língua exorbitantemente longa saiu da boca sorridente do monstro e quase alcançou Cha Hyung. O cara se esquivou habilmente, bloqueando o ataque com uma lança. Ele observou com espanto a língua da criatura torcer a haste. O monstro arrancou a arma das mãos de Cha Hyung e puxou-o em sua direção. Cha Hyung e o monstro se entreolharam de lados opostos do grande salão. Cha Hyung atacou o monstro, novamente usando as técnicas que conhecia, e chutou os pontos fracos do inimigo. Jin Sai-hom assistiu essa luta de lado. Tendo derrotado o inimigo, Cha Hyung voltou para seu companheiro, e ela admitiu que a princípio confundiu o monstro com um dos cadáveres, mas ele se revelou muito tenaz. Cha Hyung objetou que não era uma questão de sobrevivência. Alguém deixou deliberadamente este monstro vivo para que fosse um aviso para aqueles que entrassem aqui. Slashing Rib emite um grito terrível quando ameaçado, alertando outros monstros, e Jin Sai-hom perguntou quem poderia tê-lo deixado aqui. "Sou eu", respondeu uma voz desconhecida e explicou que ele não poderia continuar acordado e esperar por ele. Um jovem ficou no último andar e, bocejando, disse que havia mais dessas criaturas do que ele pensava, e assim que lidou com elas, o cansaço o dominou. Jin Sai-hom perguntou se esse homem era um caçador. Ela notou que o estranho disse que estava esperando. Ela perguntou se Cha Hyung o conhecia. O estranho disse que ambos eram pequenos demais para serem contrabandistas. O emblema da escola nas roupas de Jin Sai-hom chamou sua atenção. O estranho saltou e perguntou se a menina estudava na escola dos heróis. Jin Sai-hom respondeu que sim, e o estranho disse que sentia muito. Jin Sai-hom ficou horrorizada ao saber que ela teria que morrer em tal lugar. Cha Hyung perguntou por que a garota estava falando com ele, porque esse homem não era apenas um caçador comum, como ela poderia ter pensado. Ele afirmou que se trata de um vilão que vai matá-los e pegar a geleia real. Cha Hyung gritou que, aparentemente, o estranho não era parente de seu cliente e perguntou como ele planejava lidar com as consequências caso roubasse a propriedade de outra pessoa. O estranho admitiu que nem sabia e só se preocuparia se fosse exposto. Ele declarou que teve sorte. Ele acidentalmente ouviu que seu colega iria roubar uma coisa preciosa. Ele originalmente iria atacar quando Cha Hyung estava vindo para cá, mas percebeu que as coisas nem sempre funcionam do jeito que ele deseja. Agora ele lamentava que o plano não pudesse ser concluído. Ele viu o monstro fugir nessa direção, mas não conseguiu encontrá-lo. Deve ter havido um esconderijo aqui onde o tesouro poderia estar escondido. Cha Hyung percebeu que a conexão com o responsável não foi interrompida por causa do veneno da Vespa Celestial. Este caçador sorridente e desconhecido foi o culpado pelo que aconteceu. Cha Hyung não precisou lutar com ele pessoalmente para entender nada. O estranho pegou o cabo da espada. Ele disse que a morte de Cha Hyung foi predeterminada, mas poderia ser feita da forma mais indolor possível. Na frente de Cha Hyung estava um verdadeiro caçador, muito diferente da turba que ele conheceu antes. Cha Hyung disse a Jin Sai-hom que a garota deveria encontrar sua moeda e sair daqui o mais rápido possível enquanto ele distrai o homem. Ele explicou que, graças ao estranho, não era mais perigoso dentro do prédio, e Jin Sai-hom perguntou o que aconteceria com ele então. Cha Hyung observou que nada mudará se ela permanecer aqui. O estranho disse que ouviu tudo e deu o primeiro ataque em direção a Cha Hyung. Cha Hyung gritou que Jin Sai-hom deveria parar de marcar passo e fugir rapidamente. Ele acrescentou que só conseguiria seu dinheiro se ela continuasse viva e a garota começasse a fugir. O estranho ficou surpreso por ela realmente ter ido embora. Ele percebeu que não era a melhor escolha. As chances de permanecer vivo eram melhores desde que o rapaz e a garota permanecessem juntos. As armas se cruzaram, criando faíscas. Cha Hyung afirmou que o estranho estava falando bobagem. Inesperadamente para o caçador, eles lutaram em igualdade de condições.
Até lhe pareceu que seu oponente estava calculando a trajetória da espada. Isso foi surpreendente para ele. Cha Hyung derrubou Hunter. Um flash brilhante cegou todos os presentes. Cha Hyung congelou em posição de luta, recuperando o fôlego. Com espanto, ele ouviu uma voz dizendo que estava um pouco surpreso. A voz veio de uma figura sombria. Ele disse que não achava que teria que usar equipamentos também, pois não levava Cha Hyung a sério devido à sua idade. Agora o caçador viu que seu oponente tinha um nível superior ao profissional e teria que trabalhar para tirar aquela garota da escola de heróis também. Um caçador Gold Rank emergiu da escuridão, parecendo um monstro com armadura completa. Seu nome era Yang Do-kyun. Em Jae-hwan, a caminho, preparou macarrão instantâneo para si mesmo, sob o olhar insatisfeito de um cliente careca. Ele convidou o cliente a preparar um copo para ele, mas ele recusou com raiva. In Jae-hwan observou que era melhor sentar, pois o lutador caído no chão não acordaria tão cedo. O cliente disse que esse bandido apenas desenvolveu esses músculos em vão, e mesmo assim pagou muito. O lutador afirmou que ele próprio era um caçador e se gabava muito de sua força. In Jae-hwan disse que perdeu não porque fosse estúpido, mas porque merecia perder. Ele acreditava que era um grande erro. Os caçadores não deveriam brigar com as pessoas. Este lutador também se enganou. Foi treinado em caça e reconhecimento, e não em batalhas com outros caçadores. Talvez ele pudesse ter lidado com o monstro, mas não é surpreendente que tenha sido derrotado por um contrabandista. O cliente disse que ouviu dizer que os caçadores estavam brigando entre si. In Jae-hwan concordou que tais casos acontecem. Quanto maior o seu nível, mais longe as coisas podem ir. Mesmo camaradas e colegas que lutam juntos, confiando uns nos outros, podem enfiar uma faca nas costas por ganância. O cliente perguntou se eles estavam se matando. In Jae-hwan disse que ninguém pode impedi-los de fazer isso, porque tudo pode acontecer dentro da dungeon. Por exemplo, você pode dizer que um amigo foi morto por um monstro. Quanto maior o nível do caçador, mais eles treinam na expectativa de lutarem entre si. Mas Lee Pyo-gyu não era um caçador desse nível. In Jae-hwan disse que se gabar de ter espancado um colega de trabalho parece fofo. Se Pyo-gyu foi pego fazendo isso, então o incidente aconteceu fora da dungeon. Deve ter havido algum pequeno conflito por causa do equipamento. Quando os caçadores vão caçar, eles levam consigo armaduras e armas. In Jae-hwan disse que se ele tivesse pelo menos isso, esse amigo poderia lutar. Cha Hyung na dungeon estava se preparando para uma luta com o caçador, e o contrabandista tinha apenas uma lança contra ele. Para os caçadores, o equipamento representa metade do seu poder de combate. Cha Hyung não errou no ataque. Ele acertou o oponente exatamente onde deveria, mas não foi o suficiente para a armadura Gold Rank Hunter. Yang Do-kyun disse que não há necessidade de pensar tanto em toda essa bobagem e atacou. A espada do caçador cruzou com a lança de Cha Hyung. Não foi fácil resistir à força com que o caçador pressionou. Yang Do-kyun afirmou que isso foi simplesmente rude com ele e com sua própria vida. Yang Do-kyun jogou Cha Hyung para trás com um golpe certeiro. O contrabandista não ia desistir. Ele olhou diretamente nos olhos de seu oponente. A lança em suas mãos desenhou várias formas. "O que há de errado com você?" perguntou Yang Do-kyun. "Vamos, mostre-me novamente do que você é capaz." A jaqueta sombria, feita com a armadura de Yang Do-kyun, usando o sangue do usuário, fornecia suporte para a força física e também formava uma capa para proteção contra golpes. Yang Do-kyun usou o estilo Berserker. Cha Hyung pensou que não poderia ser que ele não tivesse pontos fracos. Mas se você responder aos ataques do caçador de maneira inepta, ele matará Cha Hyung. Cha Hyung estava focado no que estava fazendo. Ele tentou se esquivar de cada golpe do caçador. Yang Do-kyun encurralou triunfantemente seu oponente. O caçador notou que Cha Hyung resistiu por muito tempo. Cha Hyung perguntou se hoje era um dia especial. Ele tirou a jaqueta que foi danificada pelo ataque de Yang Do-kyun e disse que era sua roupa favorita. Cha Hyung percebeu que não havia nada de especial em seu oponente. Ele admitiu que inicialmente ficou assustado por causa da aura do caçador, mas vale a pena considerar que o próprio Cha Hyung era um estudante comum que veio sem nada. Ele olhou para Yang Do-kyun e disse que confiava apenas em seu equipamento e que ele próprio gostaria de ter essa armadura. Cha Hyung sabia muito bem que seu oponente estava com pressa. Afinal, ele precisava destruir Cha Hyung e depois alcançar Sai-hun, para que ela calasse a boca para sempre sobre o que viu. Cha Hyung estava ganhando tempo com todas as suas forças. Yang Do-kyun estava com pressa. Cha Hyung moveu-se rapidamente.
Houve uma segunda técnica única. Cha Hyong também dominou isso na infância, espionando seu pai. Isso não poderia ser realizado apenas pelas forças de Cha Hyong. Ele usou a força de seus próprios ataques contra o inimigo para desferir um golpe poderoso. Ele próprio não dominou totalmente esta técnica. Foi chamado de Swell, e foi verdadeiramente destrutivo para o inimigo. Cha Hyong enxugou o sangue dos lábios e disse que nunca imaginou que teria que usar essa técnica contra uma pessoa. Ele não achava que haveria um caçador profissional que o atacaria tão impensadamente. Cha Hyong sugeriu que o inimigo se rendesse, porque não importava o que fizesse agora, ele não poderia mais vencer. Yang Do-kyun pegou uma faca de formato especial. Ele não respondeu a Cha Hyong nada além de maldições. O caçador enfiou a faca no próprio peito. Cha Hyong olhou perplexo para o que estava acontecendo. Yang Do-kyun disse que definitivamente o destruiria. O quinto andar do shopping estava escuro e vazio. Jin Sai-hom olhou para frente com um olhar incompreensível. Na frente dela estava o cubo de identificação da Hero School que ela procurava. Jin Sai-hom foi até ele e fez login. A menina encontrou o que procurava. Agora tinha que voltar. Jin Sai-hom pensou com tristeza em tudo o que aconteceu. Ela se lembrou de como Cha Hyung disse para ela fugir rapidamente. E ela fugiu porque ele disse que só conseguiria o dinheiro se ela continuasse viva. Jin Sai-hom tentou pensar que nada mudaria mesmo se ela voltasse para lá. Ela se lembrou do rosto confiante do caçador, de sua espada profissional. Ela se convenceu de que Cha Hyung não lutaria sem um plano de fuga em mente. Jin Sai-hom ficou sozinho no meio do corredor. Foi há muitos anos, em algum lugar longe das dungeons, um cara agarrou o outro pelo colarinho. O segundo estava com sangue no rosto e parecia espancado. Ele disse que não se comportaria assim novamente na frente daquele que ele chamava de Do-gyun. Yang Do-kyun se considerava um gênio desde criança. Tudo era fácil para ele, e ele sabia disso. Sua briga com outro jovem aconteceu no campo de esportes, e muitos curiosos se reuniram ao redor. Yang Do-kyun era muito capaz, os adultos reconheciam isso. Seus colegas o trataram com admiração. Mas havia uma coisa que ele não conseguiu fazer por muito tempo. Ele tinha ouvido falar que a única maneira de chegar lá era através de conexões, que eles olhavam mais para o dinheiro do que para a habilidade, e parecia-lhe que isso era verdade. Se esta fosse uma competição de habilidades e habilidades, ele definitivamente não perderia. Yang Do-kyun passou no exame desafio, quebrando todos os recordes e ficando em primeiro lugar. Todos os outros alunos tiveram dificuldade em passar neste teste. Mas Yang Do-kyun era especial. Cochichavam sobre ele nos corredores. Ele conquistou o primeiro lugar com uma vantagem intransponível em pontos. Estava em um nível completamente diferente de todos os outros. Quando finalmente se formou na escola, o diretor o parabenizou por isso. Ele apertou sua mão e previu que Yang Do-kyun se tornaria um caçador de primeira classe, desejando que ele nunca se tornasse arrogante e seguisse em frente. Yang Do-kyun considerava esse homem um fracasso, que foi aposentado para dar aulas para crianças em idade escolar. Ele iria olhar para esse homem de cima, de onde as pessoas comuns não poderiam alcançar. Nas dungeons, ele teve que enfrentar o que lhe causava medo. Ele viu um homem parado com uma lança sobre o monstro derrotado e disse que lhe disseram que havia uma emergência aqui. Ele correu o mais rápido que pôde, mas nada parecido foi encontrado aqui. Yang Do-kyun entendeu que este homem destruiu sozinho o monstro que acabara de matar toda a sua equipe. Yang Do-kyun olhou para o homem enquanto ele se aproximava dele. Ele estava bem ciente do olhar de resposta dirigido a ele. Então, pela primeira vez, ele percebeu algo em que nunca havia pensado antes. As palavras daquele velho da escola não foram um conselho, mas um consolo. Yang Do-kyun não foi o escolhido. Ele era apenas uma das pessoas comuns, talvez apenas um pouco melhor que outros. Agora, muitos anos depois, Yang Do-kyun se viu cara a cara com um adversário incomum. A armadura do caçador foi feita de um monstro sugador de sangue vivo, que Do-gyun permitiu absorver o sangue que fluía para seu coração. Este foi o pagamento para ele matar Cha Hyung. Cha Hyung não tinha tanta certeza de que isso iria acontecer. Parecia um truque bastante perigoso. O próprio Yang Do-kyun assumiu a forma de um monstro e atacou o inimigo. Cha Hyung percebeu que a velocidade de seus movimentos não era tão rápida. O monstro que Hunter havia se tornado estava se aproximando. Uma mão semelhante a um chicote das trevas começou a atacar, o que era muito difícil de esquivar. Cha Hyung não conseguiu repelir todos os ataques dirigidos a ele. O sangue escorria pelo seu rosto. Yang Do-kyun disse que Cha Hyung conseguiu bloquear alguns dos golpes.
Ele tinha uma velocidade de reação extraordinária. O caçador não entendia por que esse homem estava envolvido no contrabando. Cha Hyung ficou surpreso ao ouvir esses elogios repentinos. Quanto ao contrabando, ele respondeu que isso não diz respeito a Yang Do-kyun. Yang Do-kyun respondeu que não importa o que acontecesse. Ele estava grato. Agora Yang Do-kyun teve a oportunidade de atropelar alguém como Cha Hyung. Cha Hyung reuniu todas as suas forças restantes e avançou contra o inimigo. Yang Do-kyun exclamou que Cha Hyung foi ótimo e sugeriu que mostrassem mais entusiasmo. Cha Hyung pensou que o inimigo não seria capaz de atacar indefinidamente. Se um monstro se alimentar do sangue de seu hospedeiro, eventualmente atingirá seu limite. Cha Hyung teve que tentar gastar sangue e depois usar a técnica da agulha. O monstro pairava sobre ele, rosnando que sabia de tudo. Cha Hyung conseguiu pensar que era tarde demais. As chamas atingiram o monstro, iluminando todo o salão com um flash. Cha Hyung se virou surpreso ao ver um assistente inesperado. No segundo andar estava Jin Sai-hom e segurava um arco nas mãos, de cuja corda uma flecha acabara de cair. Cha Hyung sorriu e disse que Jin Sai-hom é realmente muito desobediente. Yang Do-kyun, que se transformou em um monstro, também viu a garota. Cha Hyung disse que isso foi impressionante e desferiu outro golpe certeiro. Voltando à sua forma anterior, Yang Do-kyun caiu inconsciente no chão e Jin Sai-hom perguntou se ele estava morto. A garota se aproximou e se inclinou sobre o caçador. Mas Cha Hyung disse que não havia necessidade de se preocupar muito com ele, pois pessoas como ele não vivem muito. Cha Hyung explicou à garota que essa pessoa não iria mais incomodá-la muito. Caso contrário, teria que se despedir de sua carreira e reputação. Cha Hyung disse que podemos presumir que Jin Sai-hom pagou a dívida com ele, e a garota perguntou a que dívida ele se referia. O cara lembrou que salvou a vida dela, e isso aconteceu mais de uma vez. A primeira vez foi quando ele interveio numa situação em que Sai-hun foi atacado por um monstro.